de Newton e Maxwell à física quântica e também um pouco de teoria de cordas. Coloquem um gosto no vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem com os vossos amigos. O mundo à nossa volta parece muito complexo, com carros que nos permitem percorrer longas distâncias, telemóveis com acesso a qualquer pessoa e qualquer informação, e computadores que podemos usar em todo o lado e que nos tornam muito mais eficientes. E grande parte disto se deve às leis de Newton, que é este senhor aqui da imagem, e às leis de Maxwell, que podem ser descritas de forma bem compacta por estas 4 equações. Estas leis pertencem à física clássica, e como já devem ter ouvido falar, a física clássica é bem diferente da física quântica, não é? A física quântica parece estranha. Já ouviram falar da história do gato Schrödinger? Este gato está numa caixa de aço que o isola do mundo. E esta caixa tem um aparelho que mede radioatividade. E também há um frasco de veneno que é aberto caso o aparelho meça alguma radioatividade. Além disso, há um átomo radioativo que está numa sobreposição de estados. Ou seja, este átomo tem um estado onde caiu e por isso emitiu radiação e outro estado no qual não. Por causa disto, se conclui que o próprio gato está numa sobreposição de estados. Um desses estados é o gato morto e outro desses estados é o gato vivo. E na física quântica, quando se abre a caixa, há o que se chama de colapso da função de onda, e aí o gato só pode estar vivo ou morto. Outra experiência que mostra a natureza da física quântica é a da fenda dupla, na qual um feixe de eletrões passa por uma placa que tem 2 fendas, e o que se observa é um padrão de interferência como se o eletrão tivesse passado pelas 2 fendas. O que estas experiências mostram é que a física quântica é estranha, não é determinista, ou seja, ela é probabilística por natureza, e isto é bem diferente da física clássica. Mas será que é mesmo assim? O que vamos ver a seguir é que é possível ligar a física clássica à física quântica. E para isso vou contar uma história fictícia, que se passa em 1870, já depois das leis de Maxwell terem sido descobertas, numa biblioteca cheia de livros e com todo o conhecimento científico do mundo. E esta biblioteca fica nesta casa aqui. E também nesta biblioteca são colocados 3 físicos muito importantes e também inteligentes. E no primeiro dia que eles estão lá, aparece uma pessoa vinda do futuro. Esta pessoa é o físico Richard Feynman, que fez muitas contribuições para a teoria quântica de campo. Este físico diz-lhes o seguinte: eu venho do futuro e lá sabemos que as leis da física não são determinísticas. Tendem a descobrir algo sobre as novas leis sem fazerem experiências. E depois Richard Feynman volta a desaparecer. Então estes físicos começam a trabalhar muito, a ler tudo o que são livros e artigos para tentarem descobrir uma nova teoria. Passado algum tempo, um destes físicos encontra algo promissor, que se chama o princípio da ação mínima. Os outros físicos ainda não tinham ouvido falar deste princípio, e por isso, ele começou por lembrar o que era o princípio de Fermat, que é um pouco mais conhecido. Este princípio é sobre a trajetória da luz quando vai de um ponto A a um ponto B. Existem muitos caminhos pelos quais a luz pode ir, como podem ver neste exemplo, mas a luz escolhe um caminho especial dentre estes caminhos todos. A luz escolhe o caminho que lhe permite chegar no menor tempo. O princípio da ação mínima é parecido. Ele diz que os objetos seguem um caminho que permite minimizar uma quantidade que se chama de ação. A ação é dada pelo integral de uma quantidade que se chama Lagrangiano, que é esta L aqui, do tempo t1 até o tempo t2. Aqui nesta figura tem vários caminhos possíveis para um objeto ir do ponto Q1 até ao ponto Q2. Cada um destes caminhos tem associado a si um valor para a sua ação, e o caminho que o objeto segue é o caminho que tem a ação mais pequena. O Lagrangiano é definido como energia cinética menos a energia potencial. E com este princípio pode-se derivar as leis de Newton, Maxwell e até as equações de Einstein. No caso das equações de Einstein, a ação é dada por uma expressão onde este G é como se fosse uma régua do espaço-tempo e o R é a curvatura. Ao procurar o mínimo desta ação, chega-se às famosas equações da relatividade geral de Einstein, onde o T está relacionado com a matéria. E o mais importante desta formulação, do princípio da ação mínima,
é que elas não são fundamentalmente deterministas. É possível associar uma probabilidade a cada um destes caminhos. Então, descobrimos como representar as leis de Newton de forma não determinista. A probabilidade de cada caminho seria proporcional a esta quantidade, onde o h é a constante Planck, que é muito pequena. Isto faz com que, para a maior parte dos sistemas, a probabilidade esteja muito centrada no caminho clássico. Daqui se vê que o princípio da ação mínima liga a física clássica à física quântica. Isto levou à formulação de integral de caminho, que é muito usada em teoria quântica de campo. A teoria que descreve a física de partículas tem este lagrangiano e chama-se modelo padrão. E o que é que isto mostra? Primeiro, mostra que era possível encontrar evidências para a física quântica, mesmo sem fazer experiências. Claro que estas experiências foram muito importantes no desenvolvimento da teoria quântica. Experiências como a da radiação do corpo negro, a experiência da fenda dupla, do efeito fotoelétrico. E também mostra que podemos usar as leis que já conhecemos e que estão bem estudadas e verificadas para descobrir teorias ainda mais fundamentais. Como curiosidade, uma teoria que explica alguns dos problemas da junção da física quântica com a gravidade é da teoria de cordas. Na teoria de cordas, o objeto mais elementar é uma corda, e a teoria de cordas tem esta ação aqui. Não se esqueçam de colocar um gosto no vídeo, inscreverem-se no canal e até à próxima.